Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Gestão de Pessoas. E na nossa aula de número 6, nós estamos chegando na última etapa desse nosso curso. Até então você conheceu uma série de estratégias de gestão que são importantes para melhorar os resultados do seu negócio. E para complementar essa formação e concluir o curso, você irá estudar a importância dos valores éticos e da resolução de conflitos no ambiente ocupacional. Ao final desse módulo, você deverá ser capaz de assimilar os métodos apropriados de resolução de conflitos em sua equipe, visando manter um clima organizacional saudável e favorável, e também será capaz de idealizar ações práticas para estimular profissionais competentes a buscarem por seu negócio e, além disso, como manter e reter em sua empresa. É importante sempre reconhecer o contraste de ideias, valores e opiniões em sua equipe. Um fato primordial sobre as pessoas é que elas são diferentes umas das outras, e isso não deve ser visto como um problema, mas sim como uma chance de trabalhar com a divergência de ideias, princípios e opiniões. Então, saber administrar essas diferenças com o máximo respeito, produtividade e ética, e como gerenciar os conflitos que surgem, é um outro desafio para os líderes. Mas no final das contas, o que determina os nossos valores e opiniões? E por que há tanta discrepância nos ideais de uma pessoa para outra? Os valores que construímos ao longo da vida vêm de outras fontes, como por exemplo o nosso país, religião, escola, colegas, pessoas que admiramos, cultura que pertencemos, entre muitas outras fontes. E são esses valores, pessoal, que norteiam as nossas ações dentro e fora da empresa conscientemente. Valores que são esposados ou inconscientemente, que são os valores em ação. Então, como gestor, é importante que você também esteja ciente de seus valores e como eles influenciam as suas ações. É importante se verificar os valores pessoais que nós temos. E ter essa consciência é o primeiro passo para entender não apenas seus próprios valores, mas também os valores e ações das pessoas que fazem parte da nossa equipe. Isso fornece ferramentas para gerenciar o grupo e também para evitar conflitos. Os valores éticos, aqui eu quero me referir à questão de falar de ética, que significa falar de valores e virtudes que são apresentados por meio de ações humanas. Quando se fala em gestão de pessoas e trabalho em equipe, os valores éticos eles influenciam intensamente nos conflitos e no clima da cooperação na empresa, e esses valores éticos geralmente se relacionam com as intenções de cada pessoa e se manifestam por meio de suas condutas e atitudes em todas as situações. Como uma empresa e seus colaboradores podem manifestar esses valores éticos na comunidade em que eles atuam? Bem, a conduta ética nos negócios inclui, em primeiro lugar, preocupação com atitudes éticas e moralmente corretas que afetam ou podem atingir todos os indivíduos ou empresas envolvidas. Em segundo lugar, ela tem relação com a promoção de valores morais e comportamentais que atendam às normas universais de direitos humanos, cidadania e participação na sociedade. Em terceiro lugar, tem relação com a questão de respeitar o meio ambiente e contribuir para o seu avanço sustentável em todo o mundo. E também a maior participação na comunidade, auxiliando assim um progresso econômico e humano das pessoas. Com relação à resolução de conflitos na empresa, além de manter uma aparência ética tanto dentro como fora da empresa, é importante destacar que nem sempre as pessoas abrem mão de seus valores morais e atitudes em determinadas situações. Portanto, sua função como líder é buscar formas de conciliar essas diferenças com os valores e princípios da empresa. E para isso, procure observar que ocorrerão conflitos durante esse processo. E quando eles acontecerem, você precisa estar preparado para minimizar o impacto potencial. Aprendendo com os conflitos. Bem, a resolução de conflitos também é uma fonte de ensinamentos. Manter uma relação harmoniosa entre um grupo de pessoas é sempre uma tarefa desafiadora. No ambiente de trabalho, as pessoas se relacionam
e surgem diferenças entre elas que atrapalham muitas vezes a comunicação estabelecida. Nesse sentido, os conflitos surgem nessa relação e, embora a maioria deles seja previsível e evitável, é importante que o líder entenda que todos os conflitos são fonte de aprendizado. Como surgem os conflitos? Na maioria das vezes, os conflitos surgem por falta de diálogo, falta de vontade de buscar entendimento e aceitar diferenças entre pessoas ou grupos. Alguns exemplos de fatores que causam conflitos dentro do ambiente ocupacional são conflito por disputa de poder, que ocorre quando uma ou mais pessoas querem mais autoridade para tomar decisões do que outras. O segundo tipo é o conflito sobre uma mudança proposta, que ocorre quando uma mudança cria dúvida, incerteza, desconforto, irritação, medo e ansiedade. Outro modelo é o conflito por falta de reconhecimento, que surge por falta de apreciação e reconhecimento do desempenho nas funções desempenhadas, nas ideias propostas e nas iniciativas. Temos também um conflito por pressão externa ou interna, que são ocasionados por pressão de prazos, objetivos a serem alcançados e outras situações semelhantes. Temos também conflitos por pressão, conflitos, aliás, por resistência pessoal, que acontecem, por exemplo, na resistência à mudança, contra a liderança, contra normas e regras, contra trabalho em equipe, contra a cooperação. A gente também tem, pessoal, os conflitos por comportamento inaceitável, que acontecem quando existem os preconceitos de uma pessoa ou contra outros grupos que existem em uma equipe. Então, isso gera esse tipo de conflito por comportamento inaceitável. Temos também conflitos sobre o uso de recursos disponíveis ou indisponíveis. Ocorre tanto com escassez de recursos, quanto quando há também a abundância de recursos. Temos conflitos por objetivos diferentes, que ocorrem quando os membros da instituição possuem objetivos diferentes em todas as situações. Conflitos por ignorância, eles surgem, por exemplo, quando não há informação suficiente sobre uma determinada situação ou tema. Temos os conflitos também por diferenças culturais, que ocorrem quando valores e culturas diferentes não são respeitados. Bem, solucionando conflitos. Como você viu, os conflitos podem surgir por vários motivos. Então, como é que a gente faz para que eles sejam resolvidos? Uma das primeiras coisas a fazer é não negar sua existência. A partir daí é hora de analisar a situação, identificar as fontes de conflito e os sentimentos gerados e buscar uma solução que seja a mais amigável possível. E, nesse sentido, o papel do líder nessas situações é minimizar a probabilidade de ressentimento entre as partes envolvidas. Uma dica é que você deve demonstrar segurança e controle, comunicando o problema, e procure ter sempre em mente os motivos que levaram ao conflito, porque muitas vezes trazem à empresa novas fases de crescimento e prosperidade. Bem, reduzindo os conflitos internos. Adotar alguns valores específicos podem trazer vantagens para o trabalho de qualquer equipe que busca por resultados positivos. Portanto, fique atento aos seguintes valores e desenvolva-os no seu negócio. Com certeza irá ajudar a diminuir os conflitos internos e a melhorar a relação com clientes. E aqui valem algumas dicas. Primeiro, atenção às pessoas e respeito pelas diferenças. Colaborando nesse sentido, prestando auxílio a alguém que precise em determinada situação e cooperando também, que no caso seria trabalhar em conjunto com outra pessoa. Procure também ter responsabilidade e compromisso com o que você foi designado a fazer. Se comunicar de forma clara também e objetiva é outra atitude muito importante. Eu acredito que você já deve ter notado que não existe uma fórmula mágica para solucionar desentendimentos. O caminho mesmo é a comunicação. Então deixe claro para a equipe o que você espera do trabalho que está sendo desenvolvido. Procure identificar e analisar as fontes de conflito. Não confunda opinião pessoal com as partes que estão envolvidas.
Então procure, nesse sentido, se concentrar nos eventos ocorridos e na solução do problema. E, se necessário, procure escutar todos os envolvidos e, sempre que possível, tome a decisão em conjunto e busque a resolução do conflito para fortalecer o objetivo comum. Bem, com relação ao planejamento de medidas de gestão de recursos humanos em sua empresa, como nós já vimos, as pessoas envolvidas e seu relacionamento e colaboração é um dos principais diferenciais competitivos de sua empresa. Nesse sentido, os conflitos são geralmente inevitáveis, mas agora você sabe como eles surgem e o que fazer para minimizar seu impacto. Nessa parte final do curso, você entenderá o que considerar ao planejar ações para atrair, manter e reter profissionais qualificados e ações práticas para atrair, manter e reter profissionais em seus negócios são necessárias para despertar o interesse de profissionais talentosos. Nesse aspecto, deve-se primeiro observar se esse candidato possui características que estão incorporadas nos valores da empresa. É importante selecionar e contratar o profissional com o perfil mais adequado para um trabalho específico. Esteja com o organograma funcional da empresa sempre em mãos. Procure também conceber reconhecimento material condizente com as funções exercidas, salários, benefícios e condições de trabalho. Procure estimular a interação social por meio de relacionamentos e reconhecimento, pois quanto mais as pessoas se sentem valorizadas, mais se desenvolvem daquilo que estão fazendo. Então é importante também disponibilizar oportunidades para que os funcionários compartilhem experiências e, nesse sentido, pessoal, trabalhar com visão de futuro, porque as pessoas elas trabalham para você. Então procure também examinar quais são as suas pretensões de crescimento e como será o futuro da empresa e como cada funcionário se encaixará nessa situação. Bem, pessoal, com relação a pensar no futuro, as ações que você acabou de ver podem ter um tremendo impacto positivo na retenção de funcionários. Mas é importante estar sempre atento, porque mesmo que se sintam contentes no momento, as pessoas, mesmo nessa situação, elas sempre vão continuar almejando um futuro melhor. E desse modo, se você realmente deseja manter e reter profissionais qualificados, não deixe de compartilhar seus projetos e objetivos para que eles se sintam parte desse desenvolvimento e caminhem com você rumo ao sucesso constante de sua empresa. Uma importante dica é que você não deixe de incentivar a constante formação do profissional. Procure elogiar seu bom trabalho, seu desempenho. Procure cumprimentar e conversar com as pessoas. Lidere com objetivos claros e motive sua equipe para alcançar as realizações profissionais do grupo como um todo. Em relação à gestão harmônica, um dos principais desafios do gestor de pessoas está em conduzir os esforços para entender e utilizar os talentos humanos na empresa de forma a ser mais competitiva. A gestão harmônica de pessoas tornou-se um diferencial competitivo, permitindo que a empresa responder às suas necessidades atuais e futuras de forma a manter-se competitiva em um mercado cada vez mais disputado. Por isso, vale lembrar alguns traços pessoais básicos de um líder que podem facilitar a gestão de pessoas. Primeiro, seja claro e objetivo fazendo uso do feedback. Segundo, resolva os conflitos que possam aparecer, identificando e solucionando suas fontes. Terceiro, atente para o desenvolvimento e formação da equipe. Estabeleça um clima organizacional saudável, cuidando das pessoas do ambiente de trabalho. Com relação ainda à gestão harmônica, procure sempre desenvolver uma boa equipe com habilidades diferenciais, mas que ao mesmo tempo se complementem. Bem, pessoal, nós estamos chegando à conclusão desse curso de gestão de pessoas e acreditamos que você vai estar apto para atuar como um gerente de talentos para a sua empresa, o seu negócio. Nós ensinamos para vocês, demos algumas dicas de metodologias para atrair, manter e reter profissionais qualificados na sua equipe. Nós abordamos temas como a gestão de pessoas no contexto atual, recrutamento de seleção e recrutamento de pessoas, desenvolvimento de equipes, liderança e motivação, gestão de conflitos na equipe. E com isso temos o objetivo de formar profissionais
que sejam competentes para atuar como gestor de pessoas, buscando sempre a inovação na área como ótimos líderes de seus grupos, de modo bastante ético e moral. Nesse sentido, nós esperamos que você utilize todos os conceitos aprendidos através das nossas exposições, de maneira que tudo isso lhe auxilie em sua formação teórica e também no seu desenvolvimento prático das suas atividades do dia a dia. E dessa forma nós queremos contribuir para a sua dinâmica social em seu ambiente de trabalho e no desempenhar das suas funções, mostrando assim a importância de ter um profissional qualificado para o exercício dessa função. Bem, nós pedimos a vocês que revejam as aulas gravadas, que leiam as nossas apostilas, que façam pesquisas sobre os conteúdos que foram compartilhados com vocês. Queremos ver o seu crescimento profissional, desejamos o seu sucesso nas suas realizações e também bons estudos. Um grande abraço para todos.